Está desde o primeiro dia, levanta a mão. Uma salva de palmas para vocês. Glória a Deus. Deus é bom. Irmãos, quem não pegou desde o primeiro dia, tem lá no YouTube, você pode ir lá, vasculhar. Tem um primeiro dia na quarta-feira ficou meio bugado o áudio por apenas 9 ou 19 minutos, alguma coisa assim. Mas nesse período a gente não falou muita coisa importante, né? Não, a gente falou sim. Mas o pastor Richard pode ministrar qualquer dia. Cadê o pastor Richard? Ele pode ministrar a mesma coisa qualquer dia aqui. E aí você vai poder ver de novo essa parte. A segunda aula está lá e hoje vai estar lá também, em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Certo? Vamos ofertar ao Senhor? Você sabia que oferta também é adoração, irmão? Oferta também é adoração. Eu adorarei ao Senhor com tudo que sou e com tudo que tenho. Nós adoramos com tudo que somos, agora nós adoramos com um pouco daquilo que temos. Então, se você trouxe a sua oferta, vou botar bem no cantinho aqui para ninguém ver. Pode trazer a sua oferta agora em nome de Jesus. Ali está o Pix da igreja. Vocês vão conseguir passar para mim a minha parte? Sim, Lucas? Vai? Show. Obrigado. Eles são os queridos, irmão. Irmãos, por que é importante essa escola? Nós não cobramos inscrição, nós fazemos de graça nós damos, porque de graça nós recebemos. Mas por que é importante essa escola? Porque pessoas curadas não são incapazes de curar. De novo, se nós queremos curar a terra, se nós queremos curar a nossa descendência, a nossa geração, se nós queremos levar cura para a nossa casa, nós precisamos estar curados. Então, só filhos de Deus curados conseguem curar, gerar cura. Por isso que é tão importante que eu e você estejamos nesse tempo entendendo esses processos que Deus está fazendo nas nossas vidas de cura e transformação. Amém? Porque se eu sou curado, não apenas agora se trata de mim, mas agora eu tenho uma capacidade de ver, e porque eu vejo, eu consegui ser curado, e porque eu fui curado, eu também tenho autoridade para curar. Amém? Então por isso que essa escola é tão importante, pelo poder de curar. Certo? Vamos orar a Deus. Obrigado pelos dízimos, ofertas que os teus filhos trouxeram aqui na conta da igreja. E eu quero abençoar todos sem distinção alguma, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode recolher, tio Rocha, por favor. O pastor Richard começou na quarta-feira falando de adoração como ferramenta de transformação. Então, ele falou sobre reverência, ele falou sobre nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos, né? Segundo está lá no livro de Salmos, né? Quando fala de idolatria, ele diz assim: tornem-se semelhantes a estes todos aqueles que o adoram, e também aqueles que o fazem, e também aqueles que neles confiam. Então, há um princípio de Deus que fala que eu me torno semelhante a tudo aquilo que eu adoro. Então é importante que eu adore a Jesus, porque se eu adorar Jesus, eu me tornarei semelhante a Jesus. Há pessoas que adoram o dinheiro, e essas pessoas se tornam extremamente mesquinhas muitas vezes, né? Vivem por causa do dinheiro, agem por causa do dinheiro, perdem a família por causa do dinheiro. Há pessoas que adoram a sua profissão. Eu não estou dizendo que nós não devemos talvez amar a nossa profissão, entender o processo do dinheiro. O dinheiro me serve, não é eu que sirvo ao dinheiro, né? Mas eu não posso colocar isso no lugar de Deus. Então quando eu daqui a pouco o meu trabalho ele se torna uma idolatria, eu perco tudo por causa do meu trabalho. Eu preciso ascender na carreira, eu preciso ascender no meu trabalho, funcionalmente. E não importa se eu perco filho por causa disso, se eu perco a minha esposa por causa disso, se eu perco o meu casamento por causa disso. Porque agora isso se tornou um Deus na minha vida. Então o que Deus quer de nós, irmãos,
sabedoria, equilíbrio, para colocar cada coisa no seu devido lugar, no seu nível de importância. Amém? Estamos juntos? E eu quero começar hoje relembrando um pouquinho de ontem. Volta um para trás, Esse daí que nós lemos ontem, esse foi o texto básico que nós usamos, ou os textos básicos que sustentam na Bíblia a transformação da mente, a transformação do homem, do velho homem para o novo homem. Então, se você quiser tirar uma foto, fique à vontade, pode tirar, não fica acanhado, para que você tenha e você possa estudar em casa depois. Esta é a nossa base bíblica para a transformação da mente, certo? E ontem a Carla, que nos trouxe também uma palavra, ela disse algo muito importante. Ela disse assim, que Deus fala com cada um de nós. Quantos de nós recebemos uma palavra e Deus usa os nossos sentidos para falar conosco, né? E logo depois vai ter algumas perguntas, e eu quero que você deixe que o Espírito Santo responda essa pergunta para você, a partir daquilo que você já experimentou de Deus, já ouviu de Deus certa vez, você que já tem uma caminhada com Deus, né? Ou o que vem na sua mente num primeiro momento. Isso vai falar muito daquilo que você é, ou das coisas que precisam ser tratadas talvez no seu coração. É uma dinâmica muito simples, tá? Então, aqui está o resumo da nossa aula de ontem. 2 Coríntios 5,17, não precisa botar. Eu só peço que um irmão abra 2 Coríntios 5,17 e leia para mim. 2 Coríntios 5,17. Mas tem que ser alguém que leia com a voz alta assim, né? 2 Coríntios 5,17. Alguém já achou? Vamos lá, irmãos, a gente não pode perder muito tempo, tem que ser rápido que nem... Dá-lhe, Pablo. Que versão boa tu me trouxe, Pablo. Agora, se eu estou em Cristo, nova criatura sou. As coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. Então, aqueles que estão em Cristo, novas criaturas são, as coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. Fechou? Alguém achou uma versão tão boa quanto a do Pablo? Lá atrás, quem é que achou uma versão? Por favor, irmãos, vamos participar. É escola, não é culto. Ainda que tudo seja culto. E varão, seja homem corajoso, seja forte e valente. Isso, um de cada vez, irmão. Todo mundo junto assim não dá. Vamos baixar o braço e só um que possa levantar a mão e ler para mim. Ou uma irmã, né? Precisa ser um irmão. Então, não todos juntos assim não, irmão. Só um, precisa só de um. Vamos, gente, pelo amor de Deus. Isso, obrigado, Mari. Lê para mim aí que diz. Boa. E se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram e esse que tudo se fez novo. Pode passar para o próximo slide. E aqui eu quero deixar para vocês um ponto de segurança. Deixa eu baixar isso aqui, irmãos, para a gente não... para vocês conseguirem ver. Fechou? Melhorou? Não melhorou? Para. Claro que melhorou. Isso era um impedimento para as pessoas verem, irmãos. Pontos de segurança. O que é um ponto de segurança, irmãos? É um lugar que eu vou marcar na minha mente por causa de 1, 2 ou 3 versículos. Quando o sistema bugar, eu volto para esse ponto de segurança. Quando eu começar a me atrapalhar nas minhas emoções, quando eu estou louco para me desviar do caminho, certo? Naquele dia que eu não estou bem, naquele dia que Satanás vem mentir na minha cabeça, dizendo que nada vai dar certo para a minha vida, então eu tenho um ponto de segurança. Tu não vai conseguir, tu sempre faz assim, tudo que tu faz dá errado, tu nunca vai mudar.
Então eu elegi um texto, dois textos, três versículos que estão na Bíblia, não nas Bíblias, na Bíblia, que são como um ponto de segurança, um lugar onde eu retorno a minha mente. Mas eu retorno a minha mente para o mantra, não, para a palavra de Deus. Então hoje eu não estou bem, o Satanás tem me mentido, tem me enganado. O que eu faço? Eu volto para 2 Coríntios 5,17. E aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. É só uma criança, irmãos, pode deixar a criança. Criança é assim, eles até costumavam ficar no culto, agita um pouquinho. O Davi agora é um anjo de candura, mas nem sempre foi assim. Tá? Vocês entenderam? Então eu não estou bem hoje, o que eu faço? Volto para o meu ponto de segurança. Aquilo que a Bíblia diz de mim. As coisas antigas já passaram. Às vezes tem dias que Satanás vai vir nos mentir, nos acusar por causa daquilo que a gente fez lá atrás. Ah, mas tu errou, tu pecou, tu não merece. Ah, mas, né, tu já fez isso errado. Aí eu vou voltar para o meu ponto de segurança. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Vocês entendem, irmãos? Façam isso, vai dar muito certo. Pode ter certeza disso. Porque às vezes Satanás tenta nos mentir, nos acusar por causa do nosso passado. Aí eu lembro, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Perfeito? E aí você pode eleger quantos textos você quiser, mas é importante você ter decorado na sua mente. Feito? Agora, tente não se distrair e tente responder essas perguntas aqui, à luz daquilo que Deus já te falou, à luz da palavra de Deus. Pode passar. Não é para passar tanto, meu filho. Volta. Não, é mesmo. Tá certo. Volta. Isso. Aqui. Próximo. Essas. Uma identidade saudável. O que Deus diz? É a base para abandonar os hábitos ruins e nos revestirmos do novo conceito e verdade que a Bíblia afirma a nosso respeito. Que verdades bíblicas a respeito da nossa nova vida podemos aplicar aqui? Então não é o que eu penso e o que falaram de mim. O que falaram, irmãos, daqui a pouco falaram muitas coisas a meu respeito, de que eu não conseguiria, de que eu não daria certo. Uma vez falaram, esses guris vão ser uns vagabundos. Então o que falaram não é necessariamente aquilo que a Bíblia diz. Em última análise, você é aquilo que a Bíblia diz que você é, ou você é aquilo que Deus diz que você é. Então eu pergunto para você, dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, como você pode aplicar na sua nova vida? O que você pode aplicar na sua nova vida nessas questões aqui? Primeira questão, eu não consigo, sempre serei assim. Onde você encontra uma palavra de Deus que faça um contraponto a essa afirmação? Quando nós pensamos, cara, eu vou ser sempre assim, eu nunca vou mudar. As coisas, recente a gente leu um texto. Se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então eu não serei sempre assim. Se a Bíblia diz que tudo já passou e eu serei uma nova criatura e coisas novas virão. Ontem nós lemos o quê? Que o Senhor, Ele morreu para que nós vivêssemos em novidade de vida. Então como que eu vou ser sempre assim, se eu posso viver em novidade de vida? Vocês entendem, irmãos? Amém? Sim? Sou fraco e sempre caio. Como assim? Será que isso é aquilo que Deus tem para mim? Essa verdade, que eu sou fraco e sempre caio? O Senhor é minha força, Ele é minha segurança. E se eu cair, Ele me levantará.
Sou fraco, sempre caio. Mas o Senhor disse na sua palavra que o pecado já não tem mais domínio sobre mim. E eu não estou debaixo do pecado, mas da graça de Deus. Então existe palavra para isso também. Eu sou assim mesmo. Quando vê, já falei. O que a Bíblia diz sobre isso? Que nós teremos domínio próprio a partir da revelação do Espírito Santo nas nossas vidas. Que o Espírito Santo, ele vai gerar em nós o fruto dele. E o fruto dele é longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, como assim já falei? Se o Espírito Santo, ele está dentro de mim para gerar o quê? Domínio próprio. Como assim já falei, se a palavra de Deus diz que os meus lábios, eles são uma fonte para abençoar? Vocês entendem, queridos? Estou ansioso, não consigo dormir. Essa é boa, essa é fácil. Quem é que tem esse texto aí na cabeça? Tem um: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas fazei conhecer as suas necessidades, petições diante de Deus através das súplicas e da oração. Mas, ponto, a Bíblia diz que eu não devo andar ansioso por coisa alguma. Fala, varão, lá atrás, que eu vi tu levantar a tua mão. Era esse? Sobre dormir. Não consigo dormir. O que a Bíblia diz lá nos... Vai, Carla. Olha, a Carla trouxe um: vinde a mim, estou ansioso e não consigo dormir. A Carla diz assim: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É um bom texto? Agora a Jaque falou: em paz me deito. Todos vocês lembraram desse, né? Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro. Salmo 23, 2. Obrigado, Rose. É escola, irmãos. Escola é para vocês participar mesmo. Então vocês entenderam, irmãos, que tudo aquilo que a minha mente está formatada para ser, existe um contraponto na Bíblia que me leva para o cerne, para o centro da vontade de Deus. E a identidade que Deus quer formar em mim, ela não está revelada apenas naquilo que os meus pais me legaram, naquilo que eu recebi dos meus pais, na minha construção como indivíduo social, a partir do biopsicossocial que nós estudamos ontem. Então não é só o ambiente que me constrói, porque o ambiente que me constrói também me desconstrói. Os pais que me ensinam também me desensinam. Se é que existe isso. Vamos pensar assim, ó, uma criança, eu falo demais, irmão. Mas a criança ela tem por natureza investigar. A criança ela não tem medo, irmão. Se ela vir aqui em cima, ela olha e pula. Só que a criança ela começa a subir na árvore e diz assim: tu não sabe que tu vai cair, tu para com isso, tu vai te machucar, tu não vai porque tu vai. E às vezes mas às vezes tem que deixar ir, porque senão nós vamos criar uma criança com medo, que vai ser um adolescente medroso, um adulto medroso, porque durante toda a infância foi podada. Deixa que eu faço porque tu não sabe fazer, deixa que eu faço porque tu não consegue. E aí nós vamos, em vez de construir uma criança, uma identidade saudável, uma criança capaz, nós desconstruímos um ser que vai estar sempre limitado nas suas ações, pensando que não consegue, que não pode, que não vai dar. Crianças, queridos, que cresceram aprendendo: mas tu é burro, hein? Tu não aprende nada. Tu vai para a escola para comer merenda? Irmãos, quando que essa criança ela vai querer estudar para passar num concurso? Se eu cresci ouvindo que eu sou burro, que eu não consigo, que eu não aprendo nada. Vocês entendem? Então o ambiente que nos constrói também nos deforma. Só que agora eu tenho a palavra de Deus como contraponto, talvez como um antídoto a tudo aquilo que o mundo fez comigo. São só coisas ruins? Não, são muito coisas boas. Tem muitos homens e mulheres que têm um caráter aprumado, alinhado.
Eu gosto muito de pagar minhas contas em dia. Às vezes atrasa um pouquinho, né, irmão? Mas eu gosto de pagar. Eu gosto de pagar minhas contas, irmão. Que é uma coisa que me dá uma coisa ruim. Nós nunca atrasamos aluguel aqui, irmãos. Nunca atrasamos. E nem no outro salão, e nem onde nós passamos com essa igreja, nós não atrasamos o nosso aluguel. Por quê? Porque eu aprendi com a minha mãe a pagar as contas. Está ali ela, que ela velhinha, quase 70 anos ela tem. E ela pagava as continhas dela, os carnezinhos, sabe? Até hoje ela gosta do carnezinho. Pagava em dia, tudo certinho. Não era um nem dois, irmãos, era mais às vezes, uns quantos até. Mas sempre pago, sempre quitado. E eu cresci vendo a minha mãe pagar as contas. Então são coisas boas que nós recebemos dos nossos pais. Filhos que são empreendedores porque viram seus pais empreendendo. Filhos que são professores porque seus pais eram professores. Então são coisas boas, mas tem muitas coisas que nós precisamos alinhar ainda, segundo agora aquilo que a estrutura humana, o mundo fez. Não, agora segundo uma identidade saudável que é gerada por Deus, porque Deus lá na origem sabe quem eu sou e aquilo que eu não deveria ter sido. Onde está isso? Lá em Salmos 139, 129. Me ajudem, os teólogos de plantão. Eu sempre esqueço. Graças te dou, ó Deus, porque de modo assombrosamente me teceste no seio da minha mãe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, quando nenhum deles havia ainda. Todos eles foram escritos e determinados. Então os nossos dias já foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Mas eu posso ter me desviado dos dias que Deus desenhou para mim, fazendo a minha vontade, vivendo do meu jeito, ou sendo conduzido por uma família que não era tão funcional assim. Certo, irmãos? Entenderam essa parte? Acharam bom? Tá, pode passar então. Uma nova vida. O importante aqui é rever feridas antigas. Se quiserem tirar foto, pode tirar, irmão, não tem problema nenhum, porque é isso que a gente quer, que você possa estudar depois. O importante aqui é rever feridas antigas, situações e acontecimentos da vida que contaminaram e adoeceram a nossa identidade saudável, porque lá na eternidade, lá na origem, Deus me fez adoecido? Não, Ele me fez saudável. Irmãos, durante a nossa vida, nós já vimos muitas crianças que nasceram saudáveis, sendo adoecidas pelo ambiente onde viviam. O ambiente tem o poder de curar, mas tem o poder de adoecer. Tem o poder de dar vida, mas também tem o poder de matar. Então, se você é pai, lembre-se sempre disso. Sempre disso. Ah, mas agora meus filhos já estão grandes. Você pode sentar com eles à mesa e dizer assim: o pai errou, porque o pai deveria ter feito assim. E hoje eu entendo, mas quando você era criança, o pai não entendia. O pai errou contigo, me perdoa. O perdão é reconciliação, irmãos. Traz reconciliação, tá? Então, traumas, a rejeição, abandono, orfandade, esses três vêm num combo, irmãos. Rejeição, abandono e orfandade vêm num combo. Normalmente elas andam juntas. Não é a mesma coisa, parece que é tudo a mesma coisa. Rejeição, tá? É quando você é de fato rejeitado. E aqui eu vou falar da sua família de origem, pelos teus próprios pais, por aqueles que deveriam cuidar. Você é rejeitado. Eu não deveria ter te tido. Você foi um acidente. Nós não planejamos você. Tem crianças que são rejeitadas desde o ventre. Desde o ventre. E a criança sente. Desde os primeiros dias de vida, já a criança sente todo o estímulo que a mãe está tendo. Se a mãe sente medo, a criança sente. Se a mãe sente uma angústia, um desejo de não ter aquela criança, todas essas emoções a criança vai sentindo. E ela já vai se formando dessa maneira.
eu não deveria ter tido você. Agora, se nós queremos ser um pouco mais... Imagina, irmãos, quando se trata de abuso. Como uma mãe gesta uma criança que foi fruto de um abuso. Só que esse serzinho vai nascer, irmãos. E como vai ser essa criança? Como vai ser as emoções dessa criança? Como essa criança vai se sentir no mundo? Bem-vinda? Por isso que nós não podemos, irmãos, achar que tudo é espiritual. E ao mesmo tempo tudo é espiritual. Mas muitas coisas são emocionais. E ao mesmo tempo tudo é espiritual. Porque quando uma criança é rejeitada desde o ventre, a Marina vai falar sobre isso. Essa criança possivelmente ela vai passar a vida inteira, se não entender, ela vai passar a vida inteira sendo perseguida, sendo... vocês falaram alguma coisa? Não. Sendo perseguida, sendo influenciada por espíritos de rejeição, de orfandade. Por isso que se vocês verem, irmãos, as cadeias, as prisões, boa parte deles são filhos de crentes. Por que será? Porque não há cura. Não há cura. E dizem até que eles são os piores de todos os bandidos. Porque o senso deles de acusação é tão grande que eles acham que nunca vão conseguir mudar. Porque um dia eles já conheceram Deus e agora eles não acham que não existe perdão que os alcance. Então, abandono é quando você é abandonado pelo pai, pela mãe, por aquele que deveria cuidar de você. É quando você tem o pai e a mãe, eles tiveram um tempo com você. Isso aqui acontece muito mais com o pai. A realidade maior é o pai. E não adianta nós virmos com uma frase pronta dizendo que pai é qualquer um, importante é a mãe. Não, irmãos. Se fosse assim, Deus não teria criado macho e fêmea, homem e mulher. Os dois são importantes na construção da identidade de um filho, de uma criança. Então essa aqui é aquela que o pai vai comprar cigarro e não volta mais. Esse é o abandono. Certo? Essa criança ela vai sentir sim as feridas do abandono. Não tem como não, irmãos. Mas logo, daqui a pouco a mãe já consegue, já se relaciona com alguém e tem um padrasto. Então essa criança não vai suprir a falta do pai. Não vai, irmãos. Mas o vô vai criar. Não vai suprir a falta do pai. Não vai. Ninguém pode ocupar o lugar do pai e ninguém pode ocupar o lugar da mãe. Não vai. Tá, mas é certo que essa criança vai sofrer? Não, ela vai precisar ser ministrada. Ela vai ter que ser conduzida para um lugar de entendimento, de compreensão. É necessário falar a verdade para ela. Mas nada vai suprir, irmãos. Certo? E a orfandade é as crianças que nascem já órfãs. É aquelas que o poder público já pega elas e larga num abrigo, porque o pai e a mãe não têm condições de criar aquela criança. Então essa é órfã. Mas essa criança ela vai daqui a pouco ser adotada e vai crescer num lar e vai receber todo o amor e carinho. Ainda assim vai ficar uma lacuna na vida dela. Ainda assim vai ficar um buraco. Não fui eu que inventei isso, né, irmãos? É assim, né? O projeto, irmãos de Deus, era maravilhoso e o projeto original ele era perfeito. Lá na origem, por isso que nós precisamos voltar aonde? À origem. Porque Deus criou as coisas todas bem estruturadas, mas o pecado fez com que tudo ficasse desestruturado. Palavras de maldição ou palavras malditas, você
você é um vagabundo, você faz tudo errado, você não aprende nunca, eu te odeio, né? Tudo isso são palavras de maldição. Ah, não acontece, pastor, acontece. Acontece. Eu te odeio. Comparações, isso daqui é destrutivo. Você é igual ao teu pai, você é igual à tua mãe. Porque você não é igual ao teu primo deu tão certo na vida. Até que hora eu tenho? 9h10? Jesus amado. 9h10 nós temos intervalo, irmão. E eu quero ser pontual, porque a pastora Marlene vem depois e o que ela vai trazer, irmãos, é muito importante. Muito importante. Então eu quero deixar que ela tenha um bom tempo para poder ministrar depois da minha palavra. Nós temos um intervalo de 15 minutinhos, 20, e aí depois o que ela vai trazer é muito importante. Porque a pastora Marlene vai trazer o viés espiritual de tudo isso. Porque não é só a questão emocional, mas também espiritual. E ela vai trazer sobre isso também. Tá? Então, comparações, situações de violência, crianças que foram abusados, adolescentes que foram abusados durante a infância, durante a adolescência, abuso físico, abuso psicológico e abuso sexual são coisas distintas. Às vezes a gente pensa que abuso é só da questão física, mas não, palavras também abusam, cenas também abusam. Crianças que viram os seus pais, vocês entendem? Crianças que ouviram os seus pais, isso é abuso. Uma criança não consegue compreender que aquilo é amor. Pais que foram permissivos e permitiram que crianças assistissem coisas na televisão, no celular, no computador. E você pode pensar, não, mas isso não existe. Existe. Os pais, eles mesmos apresentando pornografia para os seus filhos, isso é abuso. Criança ela não tem maturidade para entender aquilo. Então, abuso, queridos, não é só a questão física, mas psicológica. Pais brigando, gritando dentro de casa, aos gritos, aos berros, isso é abuso psicológico. Pais se agredindo fisicamente dentro de casa, isso é abuso psicológico. Então, se você cresceu nesse ambiente, você foi abusado psicologicamente. Tudo isso marca o nosso coração, marca a nossa mente, geram feridas. E se você não cuidar, você replica as mesmas coisas. Aí que está. Você repete os mesmos erros. Aquilo que você odeia na vida do pai e da mãe, você conscientemente odeia, mas no subconsciente você atrai e repete. Tá bom? Compreender as mentiras e enganos que Satanás nos faz acreditar a respeito de nós mesmos é fundamental para aplicarmos novos conceitos e valores à luz da palavra de Deus. Em primeira e última instância, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Certo? Então, conhecer as mentiras. Eu conheci uma mentira a respeito de que Satanás mentiu. Eu não consigo. Ah, não, Satanás, eu consigo. Então, nessa mentira que eu ouvi desde criança, eu aplico a verdade bíblica que diz: em Cristo eu sou mais do que vencedor. Todas as coisas posso naquele que me fortalece. Então eu aplico a verdade de Deus sobre toda a mentira e engano de Satanás. Estamos juntos, irmãos? Amém? Pode passar. Você não conseguirá sozinho. Conforme vamos crescendo em Deus, iremos perceber a importância da comunhão. A cura da alma, das feridas emocionais, a restauração da identidade através da transformação da mente passa obrigatoriamente pela relação interpessoal. Você não vai conseguir sozinho. Você vai precisar de alguém. Por isso existe a igreja. Você não vai conseguir sozinho. Você precisa dar a mão para alguém e caminhar junto na direção da cura. Tá bom? Se você quiser tirar foto, não tem problema, pode tirar. O corpo cura o corpo. Assim como se eu me ferir aqui na minha mão,
todo o corpo vai começar um processo de restauração e de cura. Assim somos eu e você. Se eu tiver ferido, nós temos a responsabilidade de gerar cura uns nos outros. Aí importa uma igreja saudável, porque muitas vezes nós nos machucamos e em vez de sermos acolhidos e sermos curados, nós somos apontados. Você pecou, você errou, saia dessa igreja, você está endemoniado. E muitos pastores hoje são apontados como pastores permissivos, por entenderem que o que as pessoas precisam é de cura, e para serem curadas elas precisam ser acolhidas, elas precisam ser abraçadas, cuidadas, pastoreadas, porque gente para apontar o dedo tem bastante, agora para estender a mão e ajudar a levantar, a curar as dores, as feridas, são poucos. Por isso que a igreja ela tem que ser um lugar de acolhimento, irmãos, não de justiceiros. São médicos, não justiceiros. É um lugar de cura, é um hospital, não é um tribunal. A igreja é um hospital, não um tribunal. Tá bom? Quando conversamos com pessoas em quem confiamos, isso é importante, sublinha aí, confiamos. Conselheiros verdadeiros, pastores, conselheiros verdadeiros, não pessoas que vão falar de você depois, que em vez de guardar a sua dor, vão expor a sua dor. Cuide com quem você fala. Você precisa de pessoas maduras para falar do seu coração, que vão guardar o seu coração. Conselheiros verdadeiros, pastores, cônjuges, irmãos. O seu cônjuge. Você que é casado, você tem alguém dentro da sua casa para poder falar da sua dor. Às vezes há pessoas que guardam a vida inteira no casamento. Pessoas, vou falar bem rapidinho, irmãos. Pessoas que não conseguem ter uma relação sexual satisfatória. Porque às vezes quando meninas foram abusadas e elas não conseguem falar daquela dor para o esposo. E passam uma vida inteira sofrendo. Entendendo que o sexo gera dor. Porque um dia foram machucadas. Fecho agora o parênteses. Então converse. Irmãos, nós vivemos a vida e muitas vezes somos machucados. E a gente precisa falar. Porque quando eu falo, eu sou curado. E quando que se pensou que um ambiente desses de culto nós deveríamos falar um tipo de coisa dessas? Afinal de contas, a igreja é um lugar assim. Mas para que ficar sofrendo, irmão? Se o que Deus quer é nos curar. Vocês conseguem entender isso? Homens e mulheres? Como que uma menina que foi abusada vai encarar o seu esposo? Emocionalmente. Qual é a referência que ela tem de relação? Alguém que abusa. Imagina a dor que essa pessoa carrega. Tudo isso, irmãos, não tem como apagar. Uma vez que a marca foi feita, ela está lá. E só vai ser desfeita se nós conversarmos sobre isso. Então, cônjuge, marido, esposa, dentro de casa vocês podem falar sobre isso. Abrindo nossos corações e confessando nossas fraquezas, alcançamos graça, perdão e transformação. Pode passar. Agora alguns textos bíblicos para dar base a isso. Hebreus 10, 24 e 25. Consideramos também uns aos outros para nos admoestarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos. Cuidado, viu, irmãos, com as igrejas que você pode congregar pela internet. Você precisa estar no culto, você precisa estar no corpo. Nós vamos transmitir os cultos, estamos transmitindo, mas é para assistir quando você quer assistir de novo essa palavra. Agora você pode chegar em casa amanhã, durante a semana pode assistir de novo, mas não deixe de vir à igreja, porque é aqui que as coisas acontecem, é aqui que nós oramos, é aqui que a gente chora junto, é aqui que a gente ri junto. A igreja é essencial, e é o que Paulo está dizendo aos hebreus: não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações. E ele continua, Tiago
5,16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Só que essa confissão, irmãos, a gente vem de uma plataforma onde confessar é algo terrível. Você tem que falar, você tem que confessar, você tem que se expor. Às vezes a gente tinha que vir aqui no púlpito e confessar de púlpito um pecado, irmão. E toda a igreja ficava te olhando e te julgando. Aquilo não era confessar, irmãos, aquilo é ser, não diz humilhai-vos, pois, diante dos outros. Não é isso, irmãos. Se eu tiver que me humilhar, vai ser diante da presença de Deus, mas não diante de homens. E as pessoas tinham que vir subir numa plataforma para confessar os seus pecados diante do povo. E muitas dessas pessoas saíram das suas igrejas e nunca mais voltaram, porque aquilo só ampliava a sua dor. Então, confessar, irmãos, é poder falar do coração, é poder sentar com alguém e chorar, e dizer: cara, eu sou ruim aqui, eu errei aqui. Uma frase que o pastor Luiz Hermínio usa muito: quem não confessa fraqueza, confessa fracasso. Quem não confessa fraqueza, confessa fracasso. Ou nós aprendemos a falar das nossas fraquezas, ou nós vamos estar sempre falando dos nossos fracassos e chorando por causa dos nossos fracassos. Então é bom que eu possa sentar com um homem, e eu faço isso, por isso que eu posso falar sobre isso, e falar das minhas fraquezas, e dizer: cara, eu sou pecador, eu pequei, eu errei nisso, porque eu prefiro confessar minha fraqueza do que confessar o meu fracasso depois. Ah, mas o que vão pensar? Eu vou ficar com vergonha? Sim, dá vergonha, irmão. Dá uma vergonha de falar daquilo que de quem a gente é de verdade, aquilo que ninguém sabe, só Deus. Aquilo que ninguém vê, mas Deus vê. Vocês entendem, irmãos? Então não peguem pelo ponto de confessar como se isso fosse algo doloroso, mas de poder falar da sua dor, de poder chorar com alguém, de alguém orar por você, e talvez alguém dizer assim: ei, eu também tenho fraqueza na mesma área, eu também caio no mesmo lugar, vamos orar junto, vamos estabelecer uma aliança, vamos caminhar junto a partir de agora. Então você precisa ter amigos. E aqui o Salmo 32, Davi está dizendo: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Aí olha que ele diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Deus perdoou, irmãos, e Ele sempre perdoa. Mas enquanto eu não confessei, o meu vigor se tornou como uma sequidão, envelheceram-se os meus ossos. E isso, irmãos, pode ser sim literal. Pessoas que estão morrendo, adoecidas, com úlceras, porque estão segurando lá dentro pecado, mágoas, ira, em vez de botar para fora. Quando eu boto para fora, eu sou curado. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês: o que a boca não fala, o corpo sente. Ou a boca fala, ou o corpo adoece. Então é melhor que a gente aprenda a falar. Ah, mas o que vão pensar? Não estou nem aí para o que vão pensar, irmão. Não estou nem aí, eu vou falar. Porque eu sou gente, eu não sou máquina. E gente erra, gente sente dor, gente tem história, gente tem ferida, gente tem marcas. Pode passar. E agora acho que eu encerro. Quando não conseguir, não desista. Amarmos e perdoarmos a nós mesmos também é o desejo do coração de Deus. Olha que legal isso, irmãos. Amarmos e perdoarmos a nós mesmos também é o desejo do coração de Deus. O próprio ritmo da criação de Deus na história de Gênesis está cheio de boas práticas diárias. E a primeira vez que vemos Deus usar processo para criar algo novo, é a primeira vez, saudável e bom.
transformando a realidade existente em algo maravilhoso através da palavra, onde estava a imagem de como tudo seria na mente de um Deus criativo, como tudo se tornou realidade através da palavra, o verbo, a ação de Deus. Então, irmãos, a terra era sem forma e vazia, mas Deus disse: haja luz. E Deus não mudou, Ele continua sendo um Deus criativo, ainda que a nossa situação seja disforme, a partir da palavra de Deus e dos processos, porque a criação é um processo de Deus. Durou 6 dias a criação. Então nós somos um processo. Deus vai fazendo aos poucos as coisas na nossa vida. Então Ele vai transformando, Ele vai curando, Ele vai tratando, Ele vai mudando as nossas vidas. Tá bom? Como usamos a nossa criatividade e imaginação determina o nível da transformação que iremos experimentar. O que alimenta a sua mente se tornará uma mentalidade. Se o que alimenta a sua mente é dor, a sua mentalidade vai ser dor. Você sempre será a vítima de tudo. Se o que se alimenta a sua mentalidade é desesperança, você nunca terá esperança. Você acha que nunca vai conseguir fazer nada. Pode passar. Ciclo de mudança da mente. Um novo pensamento, sugestão. Esse novo pensamento, ele se torna uma prática. E uma prática, ela sempre vai ter uma recompensa. Se você pensar no Instagram, que foi o que a Carla falou ontem, você vai ter um pensamento: eu vou para a internet. O comportamento na prática é ficar ali. E aquilo vai gerar em você uma recompensa, um prazer mediático, rápido, mas que vai gerar em você satisfação. E o pecado é a mesma coisa. Você pensa em pecar, você pratica o pecado porque ele dá prazer. E o prazer é a recompensa, por isso que você vai querer pecar de novo. Você pode pensar nisso daqui em relação à droga. Um pensamento, uma sugestão para beber, para usar droga. Vai para a prática, você transformou aquele comportamento em uma prática. Aquele pensamento em uma prática. Aquele pensamento em uma prática. Era só um pensamento, agora se tornou uma prática. E aquela prática, ela gerou prazer em você, é a recompensa. E por isso gerou um hábito. Agora eu não consigo mais largar a droga. Claro, tem toda a questão biológica ali junto, né? Mas só para você entender. Só que isso para coisas ruins? Sim, mas para coisas boas também. Eu não quero, agora eu vou começar a fazer atividade física. Comportamento prático, eu vou fazer atividade física. Recompensa, prazer. Quando você está correndo, fazendo atividade, todos os hormônios que começam agora a circular no seu sangue, gerando em você prazer pela atividade física. Vou começar a ler a Bíblia. É uma sugestão, é um pensamento, eu vou lá ler a Bíblia. Comportamento prático, eu estou lendo. Aquele pensamento se tornou um novo comportamento. É a recompensa, o prazer de conhecer a Deus. E agora se tornou um hábito na minha vida, ler a Bíblia. Então esse é o ciclo da mudança da mente. Tiraram foto, irmão? Tiraram? Quem não tirou e quiser tirar, pode tirar, irmão, não tem problema. Vocês entenderam isso? Sim? Sim? Beleza. Então, tudo começa com um pensamento. Vou brigar. Eu vou brigar, eu vou quebrar tudo. Aí o que acontece? Comportamento na prática. Era só um pensamento, eu vou brigar, agora eu me comporto, eu começo a brigar. Só que daqui a pouco esse comportamento, ele se torna um hábito. Eu brigo por tudo. Nada está bom. E ao invés da minha casa ser um lugar de paz, vira um lugar de guerra. Sempre, todos os dias, tem briga. Por quê? Porque se tornou um hábito para mim. Pode passar. O poder do hábito e hábitos chaves. Pequenas disciplinas feitas consistentemente, com o tempo, levam a grandes resultados. Os hábitos não são destinos grandiosos nos quais você chegará um dia. Eles são minúsculos passos que você dá todos os dias. E exemplos de hábitos chaves. Acordar cedo o suficiente para iniciar o dia com Jesus. Dormir pelo menos 8 horas por noite. Comer pelo menos uma refeição junto com a sua família ou amigos próximos diariamente. Exercitar-se pelo menos 3 a 4 vezes por semana. E aí você pode colocar aqueles que são os hábitos chaves para você, na sua vida. Pode passar? Aula 5 é da Marlene.